Jaqueline, você e Sandra foram as primeiras mulheres, as primeiras brasileiras a ganhar uma medalha olímpica de ouro. 10 anos isso, né? Foi em 96. Essa imagem é muito ainda viva na sua cabeça? Como é que é? Bastante. Assim, até porque eu acho que o tempo inteiro, quando as pessoas falam sobre isso comigo até hoje, as pessoas se sentem muito felizes pela conquista, né? Foi uma conquista minha e da Sandra, mas que o povo brasileiro abraçou com muito carinho, né? Ainda é a única medalha E de ainda ouro é até a única hoje, medalha. né? E aí, então, o tempo inteiro, assim, quando eu ando na rua, as pessoas falam, oi, campeã, e aí, campeã? Então é uma coisa que é forte ainda. Muito bom. Essa foto aí, isso é o quê? Isso é um momento da Olimpíada mesmo, logo quando acabou o jogo e a gente começou com o negócio de dar a volta olímpica e aí apareceu uma bandeira na minha mão. Né? Com a medalha. E assim, quando eu vejo essas fotos, eu fico impressionada porque tem uma aura, assim, tem todo um brilho especial, né? As pessoas perguntam, aí qual é o sentimento? A medalha tá onde? Tá por aqui, não? Aí eu não tá aqui, às vezes é trazido. A medalha é Você linda. guarda em casa? Guardo em casa. Eu guardo porque eu gosto de mostrar às pessoas. Claro, né? Não, porque, sei lá, tem gente que guarda mesmo, né? Eu não, eu curto. E sempre tem uma oportunidade que é legal levar a medalha. A medalha simboliza muita coisa. Você vê que em 10 anos... Não, sabe, ainda continua eu e a Sandra como as primeiras medalhistas olímpicas, né? E únicas até hoje. Mas assim, ela tem um valor muito, muito grande e ela é muito forte mesmo. Desde o primeiro momento que eu peguei a medalha, quando eu voltei para a Vila Olímpica como medalhista de ouro, você vê que dali em diante a vida vai mudar. E tinha muita pressão para vocês trazerem essa medalha para o Brasil? Vocês já eram campeãs mundiais, né? Eu acho que você passa por um teste, é um momento, eu acho que o bacana do você conseguir essa conquista é porque você testa ali seu espírito mesmo, né? A força que vem dentro de você. Você deseja, você trabalha, você tem o seu objetivo e é um momento realmente único, porque você vê que às vezes existem times que ganham no momento olímpico, né? Não, times e atletas, né? E não conseguem fechar aquela coisa que faltava, né? Você começou no vôlei no Clube do Flamengo, no Rio de Janeiro, com 9 anos. Não eu era pequenininha. Como é que foi? Você que resolveu, vou jogar vôlei? Você já fazia algum esporte? Então, meu pai era goleiro de futebol, mas não seguiu carreira porque tinha que trabalhar. E sempre muito atlético, ele ia à praia no final de semana, nos finais de semana, ele levava a família e jogava vôlei em Copacabana, no Posto 5. E nós íamos, eu era pequena, mas eu também tinha já todo um jeito, eu era meio precoce com o negócio de voleibol. Eu jogava numa rede de peteca junto com minhas amigas, meus amigos de praia, todo mundo pequeno. E eu ficava jogando ali, mas eu sentia que eu tinha uma facilidade perto do pessoal, assim, dos meus amigos, eu tinha muita facilidade. E nesse ponto da praia, por coincidência, eu acho que destino tem, né, é isso mesmo, entendeu? Era o local onde saíram outros jogadores de voleibol também, né? O Bernard jogava lá, o Badak também foi seleção brasileira. O próprio Bernardinho, não era um grande frequentador, mas frequentava a praia de Copacabana, ali no Posto 5. Então, foi assim. Agora você falou que você era precoce. Tão precoce que com 14 anos você estava na seleção brasileira. Foi demais da conta. Foi até demais, não precisava tanto. Aí, na época, eu fiquei muito feliz, porque eu era uma criança, mas assim, olhando... 14 anos eu saí da casa dos meus pais, entendeu? E mudei toda a minha vida. E eu era muito, muito criança. Você tinha que viajar muito, né? Eu tinha que viajar muito. Eu não sei, assim, tem um lado meu que tem boas recordações, mas tem um outro lado que eu acho que, não sei, eu acho que eu podia ter ficado mais tempo em casa, assim. Você conseguia conciliar estudos? Isso também, isso até hoje eu brigo muito com essa questão que eu acho que, infelizmente, naquela época não era tão profissional o esporte, né? Então, naquela época eu tive que fazer a escolha muito cedo entre ser uma jogadora de seleção brasileira e frequentar a universidade. Eu consegui chegar até a universidade, não me formei, mas hoje em dia, com o profissionalismo que tem hoje nos esportes, você vê que a maioria da garotada prefere abandonar os estudos e se dedicar ao esporte, o que eu acho uma maior roubada.
Sim, acho mesmo. Eu tenho hoje um sobrinho que é goleiro e que, sabe, eu que tento colocar ele nos times de futebol para treinar, e a maioria dos times de futebol fazem o treinamento da idade dele, que é de 15 anos, no horário das escolas. No horário escolar. Quer dizer, é uma coisa de louco. Mas por que você acha uma roubada? Você acha que hoje em dia o esporte é profissional, dá para se viver do esporte? Mas nem todos vão viver do esporte. Outra coisa, eu acho legal você ter atletas inteligentes, entendeu? Eu não acho... Acho que aquele atleta ele pode ser um grande jogador, um jogador realmente talentoso, mas com toda uma base, entendeu? De estudos e cultura e uma série de coisas que uma coisa não precisa cortar a outra. Você tem um projeto social que é o bom de bola, bom na escola, que já diz isso, essa importância. Bom na bola é bom de escola. Bom na bola é bom na escola. É. Pois é, e aí você faz questão que os meninos estejam na escola estudando. Eles têm que estar na escola e tem que ter média. E vai ter que ter média para frequentar as aulas. A gente falou de disciplina, ou não sei se a gente falou, mas enfim, quando se fala de esporte, se fala de disciplina. Agora você foi 3 vezes tirada da seleção. Fui bastante. Em disciplina. Como é que era isso? Então, eu realmente tive que aprender. Foi esporte também que me ensinou. Porque eu tinha um problema que eu não convivia bem com essa questão de grupo em si, sabe? Eu tinha que, todos nós tínhamos que fazer sempre as mesmas coisas, era a refeição junto, saíamos junto, e eu não tinha isso, eu vinha de uma família meio diferente, e a gente tinha muita liberdade, então eu custei muito a entrar nessa questão do grupo em si, da equipe, entendeu? Então, várias vezes eu fui cortada por esse motivo. Você se sentia injustiçada? Na época, era essa a sua sensação? Eu era muito... Primeiro que eu entrei na seleção com 14 anos. Eu passei a minha adolescência toda num esquema de concentração. Isso foi um grande problema para mim. Então, uma época que normalmente de adolescente, que você se revolta, que você quer descobrir o mundo, eu estava num esquema muito... Enquadrado. E eu tive dificuldade para me enquadrar. Entendeu? Não sei se talvez era quase que um colégio interno para mim, aquela posição. Então eu tive algumas dificuldades. Eu aprendi muito mesmo, foi quando eu fui jogar nos Estados Unidos. Foi a minha melhor fase. Eu saí de uma posição de indisciplina do Brasil e lá eu era muito entendida, eles me entendiam bem. Antes dos Estados Unidos, vamos falar uma coisa que é um episódio que todo mundo conhece, já ouviu falar, que é a história que você vestiu a camisa da seleção do lado contrário como forma de protesto. Era um protesto. Conta pra gente daquele... É porque, assim, logo quando o voleibol surgiu, nós éramos amadoras, assim, teve uma fase boa do voleibol, que foi quando o voleibol feminino começou a fazer muito sucesso, mas nenhuma das jogadoras recebia dinheiro, nem nada. Mas, ao mesmo tempo, existia a seleção de prata masculina, que era um sucesso. Não sei se vocês lembram, quando logo tinha o Bernard, o próprio Bernardinho, Renan, Xandó. E esses meninos, eles faziam um grande sucesso. Eles ganhavam as partidas, ganhavam os campeonatos. Era quase que uma banda de rock and roll, assim, sabe? É um apelo muito grande. Então, a seleção brasileira começou a encontrar patrocinadores. Na época, era assim, era um dos poucos esportes, depois do futebol, que começava a se organizar em relação... Que época é essa, exatamente? 76, né? 77, não, 77, 78, por aí. 70 até os anos 80. Uhum. Aí o feminino, ele fazia propaganda, mas não recebia ajuda de custo nenhuma, nem nada. E os meninos recebiam. E por um acaso eu estava com um problema de transição de clubes e também não tinha fechado nenhum contrato. E para representar o Brasil, eu teria que ter um mínimo para poder jogar pela seleção brasileira. Aí foi quando eu comecei a falar sobre a ajuda de custo que nós, mulheres, que também estávamos sendo patrocinadas, deveríamos receber. Mas essa notícia não foi muito bem aceita. E aí não existiria essa verba. E aí então eu falei, então se não existe a verba, também não existe patrocínio na minha camisa. E aí foi que eu tive essa ideia genial de colocar a camisa da seleção brasileira ao contrário. Isso ajudou a repercutir? Ajudou a ser cortada mais uma vez. Agora você faria tudo igual novamente?
Ah, não sei, depois de anos a gente não faz nada igual, porque seria uma idiotice, né? Não, hoje eu, sei lá, ia conversar, trocar uma ideia. Mas você acha que essas suas atitudes ajudaram a profissionalizar o vôlei de alguma forma? Não, e ajudaram muito, porque eu não... dali em diante eu tive que ir embora do Brasil, porque realmente as portas ficaram muito difíceis. Foi uma época que você passou uma situação difícil, sem foi clube. bem difícil, fiquei meio assim, queimada ali como uma rebelde. 80 e poucos, né? 80 e pouco. 85. Mas assim, ouvindo as meninas que vieram depois, a outra geração, elas ficaram assim, elas lembram disso como um momento histórico e que ajudou a profissionalizar o esporte feminino, né? Abriu portas para outra geração. E abriu portas para uma outra geração. Não, na época eu não fiz isso pensando em geração de ninguém. Eu queria mesmo era que eu tivesse conseguido a minha ajuda de custo. Agora aí você foi para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos foi um sucesso total. Você começou no vôlei de areia. Comecei. É porque na Olimpíada... Estava começando, né? Era, vôlei de areia lá. Não tinha, eles tinham... Vôlei de praia. Vôlei de praia. Vôlei de areia. A organização ainda era tipo no início, a premiação era jantar no restaurante, em primeiro lugar tinha, entendeu? Jantar não sei aonde para 2 pessoas. O segundo lugar era um cooler daqueles de guardar refrigerante, entendeu? Mas eu era apaixonada pela possibilidade de jogar voleibol de uma forma diferente e que sem aqueles dirigentes todos ali para dizer, entendeu? Como é que eu deveria fazer, sabe, que tipo de coisa. Eram praticamente nós os atletas só, né? Então eu não pensava muito, aquela questão do dinheiro não era o que me interessava mais pelo meu bem-estar. Mas você conseguia sobreviver do vôlei nos Estados Unidos? Não. Então, você ganhava só esse... Aí eu passava o verão na Califórnia e no inverno eu puxava meu barco lá para a Itália. Eu consegui fazer uma ponte com um treinador que foi realmente o meu treinador até as Olimpíadas. Ele colocou em contato com uma jogadora americana que jogava na Itália. E aí eu joguei um jogo com ela, assim, contra um time lá, ela me levou para a Itália. Na Itália você ganhava dinheiro jogando num quadro e nos Estados Unidos você jogava por paixão e gastava o dinheiro que você ganhava. Eu fazia praticamente isso. Mas graças a Deus, assim, os Estados Unidos, quando sentiu que o esporte ia pegar fogo mesmo, que seria um esporte bom, né, com crescimento, entendeu? Porque tinha uma visibilidade muito boa, era um esporte de verão, sabe? Aquela coisa de estar todo mundo assistindo de biquíni, jogadores de biquíni, era uma coisa muito livre e que tinha um apelo muito... E também era uma coisa tinha uma história grande na Califórnia, sempre existiram grandes jogadores de voleibol nos Estados Unidos, que nem no Brasil. O Brasil também, se você ver, principalmente no Rio de Janeiro, sempre existiram jogadores de voleibol de praia. Então, só que eles... Porque o ambiente propicia, né? Então... Eles se organizam muito fácil, porque da mesma forma que eles organizam o futebol americano, o beisebol, eles organizam o outro esporte que está chegando. Então eles são rápidos nisso, eles têm um marketing bom. Mas você virou a melhor lá e você conquistou o primeiro lugar no ranking mundial nos Estados Unidos. E aí quando eu tenho uma coisa meio assim, eu olho, eu acho que... Eu chego e arraso. Não, eu gosto. Se eu gostar, eu vou de cabeça no negócio, entendeu? Aí você abandonou as quadras? Quer dizer, você ficava aí depois na do Itália, segundo ano, o esporte cresceu nos Estados Unidos e aí não precisava mais fazer essa divisão. Aí eu podia ficar vivendo só de voleibol de praia. Aí você optou por isso? Aí eu adorava. Adorava não, eu amo o esporte. Mas naquela época aí tinha mais romantismo. Agora profissionalizou tudo de novo, entendeu? Aí começa a ficar aquela coisa já, entendeu? Não é careta, mas fica muito focado. Naquela época você no voleibol de praia, as pessoas eram mais amigas, entendeu? Acabava o campeonato, todo mundo sentava para tomar uma cerveja junto, entendeu? Tinha uma coisa mais bacana. Hoje em dia já tá aquela coisa, todo mundo de cara feia, né? Um fala com o outro. Muita competição? Você acha que cresceu também? Fica muita competição, fica. E aí também já aumenta o número de participantes e a possibilidade de todo mundo ganhar aumenta, então distancia muito. Vamos voltar lá atrás um pouquinho. Como é que foi o final da sua parceria com a Sandra? Nós vencemos em 96, foi mais ou menos o início de... Foto aqui, né, Sandra?
A Sandra tá Sandra aqui. Então, foi 97, 98. Aqui também? E aqui é a Sandra. Então, nós, na realidade, assim, a dupla obteve muito sucesso, muitos campeonatos, mas nós, assim, como time mesmo, nós sempre atravessamos vários problemas, assim. Eu acho que tinha uma diferença de idade muito grande, minha e da Sandra, mais ou menos 10 anos. E sempre nós tínhamos problemas, assim, de briga, nós brigávamos muito. Mas eu acho que nós vencíamos as partidas, ganhávamos os campeonatos, fomos campeãs olímpicas e aquilo superava nossos problemas, entendeu? Aí, logo depois da Olimpíada, depois da subida, tem uma baixa, que é uma coisa natural. E aí começamos a ter problemas de não vencíamos tão facilmente. E aí começou a crise. Aí a crise foi embora o time. Aí um belo dia a Sandra resolveu jogar contra a jogadora. E é uma coisa que a gente não pode deixar de dizer, que é o seguinte, você é a primeira brasileira também a entrar para o Hall da Fama do vôlei. Como é que é isso? Você se importa muito com esses títulos? Isso é muito importante para você? Porque são títulos muito importantes, mas como é que isso é para você exatamente? Eu não sou, assim, você como me conhecer, eu não dou, aliás, eu acho que eu comecei até a melhorar em relação a isso, porque é até uma maldade, eu não dava muita bola não, entendeu? Eu achava, eram coisas naturais como acontece na minha vida. Mas depois eu comecei a prestar atenção que não são tão naturais, não são títulos que não são todas as pessoas que têm, entendeu? E como as pessoas sempre voltam comigo falando, porra, que bacana, eu falei, não, isso realmente... Muita coisa na minha vida vem sempre de fora para dentro, sabe? É do Brasil muita coisa, mas a maioria das coisas começam do exterior para cá. Por que você acha que o Brasil dá pouco valor ao atleta? Eu acho que não acho não, porque assim, não vejo o Brasil como um problema que todo mundo fala em relação a mim, né? Não sei, o Brasil tem problema de memória, eu não tenho esse problema nenhum, hora nenhuma, pelo contrário, eu tenho muito carinho, assim. Mas algumas coisas são muito importantes, talvez o brasileiro não tenha não realize a importância das coisas. Por exemplo, hoje eu treino times estrangeiros, eu treino as equipes da Alemanha, 3 equipes da Alemanha, e agora o Canadá começou a se aproximar mais dos meus treinamentos. Treinando os inimigos, mais do que os brasileiros. Os brasileiros eu não treino nenhum, ninguém nem se aproximou disso. E as premiações sempre vêm de fora para dentro, os convites para participar de campeonatos com entrada direto no evento. Sempre... É esquisito isso, né? Não sei o que é, mas eu fico achando que pra mim é ótimo, porque eu gosto muito quando começa assim, me dá uma valorizada certo, bacana. Eu acho bom. E você joga ainda? Jogo todo dia. Compete? É assim, eu estou pronta para competir, entendeu? Mas não sigo o circuito, porque é muito puxado. Eu já fiz o circuito brasileiro, o circuito mundial, durante anos, mais de 10 anos. Tem alguma foto aí do circuito? Esse aqui é um jogo no circuito. Isso, deixa eu ver o que você tem aqui. Isso aqui é um circuito mundial que tinha uma perna em Curaçao, que era um torneio que eu adorava jogar, que tinha todo ano. Que os barcos paravam aqui para assistir. Aquela foto é essa aqui? É você na seleção? Isso né? aqui é eu, seleção brasileira. Isso é você, 14, 15 anos, né? Isso aqui é eu no quarto com a Isabel, grande amiga. E a parceria com a Isabel? Pois é, a parceria com a Isabel também tem que falar um pouco, né? Porque, assim, nós éramos amigas de escola antes de nos conhecermos como jogadora, né? Ela estudava no Colégio Notre Dame, eu também. Vocês se conheciam, então? Porque a Isabel era mais bagunceira do que eu ouvia muito falar dela na escola. Aí a gente começou a jogar também, foi na escola que as duas começaram a jogar voleibol. E acho que por isso que talvez eu faça tanta força para voltar a essa coisa do esporte dentro da escola, porque para mim representou muito na minha vida. Pode ser o início de uma carreira, né? Você começar com na escola. certeza, eu acho que deveria se não for, ser. Também é uma coisa muito positiva, né? Deveria ser, porque engraçado assim, eu não tenho, as pessoas têm amigos de escolas e de universidade, né? Todo mundo sempre tem um grupo que você carrega para sua vida.
O meu grupo são os jogadores, sabe? Hoje, quando a gente se liga, todo mundo fala, vamos sair para dar uma volta, comer alguma coisa. Quando você vê, são jogadores. Eu não tenho minha turma da escola. Quer dizer, até hoje o negócio de Orkut, né, de vez em quando aparece, né, aquela que sentou perto de mim, que foi da minha sala de aula. Mas eu não tenho a convivência, né? Então foi ali nessa situação de esporte, que também é muito legal. Eu tenho esse grupo aqui, muitas dessas. Você jogou depois com a filha da Isabel também, né? Eu com tive... qual das filhas foi a Maria Clara. E dentro da minha carreira, depois que eu não pude mais jogar com a Sandra, eu tentei fazer jogadoras, porque eu sempre fui meio professora, né? Eu nunca joguei com boas jogadoras já consagradas. Eu sempre meio fiz a formação da jogadora que jogava comigo. Aí eu joguei com várias jogadoras que hoje estão aí no top. A Maria Clara, a Thalita, Juliana, que está hoje a primeira do ranking, também jogou comigo. Passaram aí pelas minhas mãos. Você falou que eu não treinava gente de fora, eu treinei gente pra caramba, porque eu fui uma escada para todo mundo aí. Sabe uma coisa que eu acho que é importantíssima na vida das pessoas? São bons professores, sabe? E eu, com certeza, alcancei os meus resultados porque eu tive bons professores, bons treinadores. Então, eu acho que por apreciar, eu li bastante sobre comportamento, sobre forma que você tem de ensinar, que é muito importante. Então, pelos resultados que eu tive, pelos resultados dessa galera que jogou comigo, dessa turminha aí toda, eu acho que eu devo ser uma boa professora. Eu acho que a exigência não é ruim, eu acho que não é por aí. Eu não sou uma jogadora de dar medo a ninguém, sabe? Eu peço o possível. Eu acho que o impossível você pode até realizar, entendeu? Você não foge, pode ser mais difícil, mas se você tem condições de realizar, eu acho que você tem que ir para a sua meta, para o seu objetivo. Agora, exige muito treinamento, né? Eu acho que treinamento, dedicação e criatividade, principalmente. E uma outra coisa que eu acho que é fundamental, entendeu? Eu acho que você pode superar isso com um treinamento. Mas existe uma coisa que se chama talento. Se você encontrar atletas ou pessoas na vida que têm talento por alguma coisa, eu acho que talento é uma coisa que é uma benção. E eu acho que tem que ser trabalhada. Uma última pergunta que é o seguinte, se você falou lá de estudos, de estudar, se você tivesse feito uma faculdade, tivesse que escolher uma outra profissão, não jogadora de vôlei, o que você seria? Boa pergunta. Eu não sei, eu gosto de muita coisa. Mas existe uma coisa que, para mim, eu sinto muito. É aquela emoção, cara. É não poder sentir a emoção das pessoas, entendeu? Os aplausos, entendeu? Uma jogada, um momento bacana que incendeia você por dentro. Uma coisa que você entra numa zona de concentração que... É uma coisa, é muito louco. E eu não sei onde encontrar isso, entendeu? Atriz, talvez. Então eu deveria... Aplausos, eu ia querer fazer alguma coisa que me colocasse me desse essa exposição. Agora eu não sei, assim, falando é muito difícil, porque eu sou muito esporte, sabe? Eu não vejo minha vida de uma outra forma. Eu vejo minha vida trabalhando com esporte. E ajudando o esporte e ajudando outros atletas.